Vibe Mundial FM. Na antiguidade, quando existia o templo sagrado de Jerusalém, Yerushalayim, chamado em hebraico de Beit HaMikdash, o Todo-Poderoso Criador do mundo, por meio de Moisés, Moshe Rabbeinu, instruiu o povo de Israel a cumprir com uma série de orientações envolvendo o abater e o sacrificar de animais, oferendas de sacrifícios no altar do templo. À primeira vista, nos tempos modernos, analisamos esse fato com um quê de estranheza, porque vivemos numa época totalmente diferente. Qual era, na verdade, o sentido místico e cabalístico dessas oferendas? Então, não era só um trabalho físico, ou a oferenda desses animais no altar, mas era principalmente a atuação e a dinâmica no campo espiritual. Eu sempre brinco e faço a pergunta nas diversas aulas que eu ministro, se os defensores dos direitos dos animais e da natureza, os ecologistas Greenpeace e outros tantos, se aparecessem no templo, eles iam ficar chocados? Acredito que não, porque dentro do templo sagrado em Jerusalém ocorriam diariamente 10 milagres revelados, 10 fenômenos extraordinários e sobrenaturais que convenciam qualquer um de que havia a divindade revelada na área do templo. Toda a ideia das oferendas dos sacrifícios vem com uma explicação da filosofia racídica, mística, cabalística, Adam ki yakrif mikem korban la Hashem. Uma pessoa que sacrificar de vós uma oferenda para Deus. A palavra yakrif, leakrif, não é só sacrificar, é também etimologicamente similar a lekarev, aproximar ou aproximar-se. A ordem do verso deveria ser uma pessoa dentre vós que sacrificar, e não uma pessoa que sacrificar dentre vós. Então, toda a ideia da dinâmica espiritual no templo era o sacrifício do animal que existe dentro de cada um de nós, dos ofertantes. Animal não significa um comportamento animalesco, um comportamento diferente do ser humano, não. Animal significa um comportamento única e exclusivamente exercido de acordo com a natureza do ser humano. Toda a ideia da vinda da alma dentro do corpo é suplantar a natureza. A alma animal é ligada à natureza, mas a alma divina, ela tem como característica principal a transcendência dos limites que são impostos pela natureza do corpo e da alma animal. Toda a dinâmica do templo era acompanhada não somente do aspecto físico, mas particularmente de uma elevação espiritual, onde todos os reinos estavam presentes. O reino mineral, com o aspergir de sal no altar. O reino vegetal, havia oferendas vegetais. O reino animal, as oferendas e sacrifícios, primeiro os animais eram abatidos, depois eles eram sacrificados. Havia tipos de oferendas, algumas que eram totalmente consumidas pelo fogo, outras parcialmente serviam de alimento para os Kohanim, etc., para os sacerdotes. E toda a ideia é, no final, como está escrito na Torá, Reach Nichoach Lashem, uma fragrância agradável para Deus. Deus não precisa de nada, absolutamente nada. Ele não tem prazer como ser humano, ele é perpétuo, ele é absoluto e ele não tem características humanas, mas sim divinas. E o que significa
uma fragrância agradável para Deus. O principal comentarista da Torá nos esclarece que Deus solicitou que fosse feita uma ação, um preceito bíblico, uma orientação veio do divino e ela foi perfeitamente cumprida, a contento, efetivada nesse mundo. Quando Hashem, quando o Criador do mundo nos ordena fazer algo e nós, sim, fazemos e efetivamos nesse mundo, nós criamos algo que temos uma noção vaga do que seja realmente uma fragrância agradável perante Deus. Toda a ideia do Corban é sacrificarmos aquilo que se encontra no nosso íntimo, no nosso interior e que impede a conexão maior com Deus. O sacrifício é mais espiritual do que físico. E a partir desse trabalho que havia no templo, toda a natureza do planeta e, por extensão, do universo inteiro e, por extensão, dos infinitos mundos espirituais que não ocupam lugar nem no tempo e nem no espaço, toda a criação e toda a realidade maior era elevada espiritualmente numa luz irradiante e ofuscante, justamente como resultado dessa prática que havia na antiguidade no templo. Vamos lembrar que os povos da antiguidade faziam sacrifícios, mas para idolatria. E uma regra geral do Talmud, isso em contraposição àquilo Deus criou. Deus criou o mundo no equilíbrio de forças. Já que traziam oferendas para idolatrias, então, na antiguidade, Deus compensou pelas suas orientações no campo da santidade, as oferendas para o divino, para o espiritual, para o monoteísmo, para o adimensional, onde os animais não eram os ídolos, e sim a forma de servir Deus. O boi, o carneiro, eram antigos ídolos das civilizações do Oriente Médio, da crescente fértil, tanto o Egito como a Mesopotâmia. Os animais que eram idolatrados eram o boi, o carneiro, etc. Então, a ideia desses animais justamente serem ofertados para um único Deus, acima do tempo e do espaço, um Deus infinito, é pegar a idolatria dos povos, é pegar o aspecto do imediatismo, da visão turva de um propósito maior na vida, aquela visão do aqui e agora, e pegar todo esse conceito, pegar todas essas lentes e ofertar para o infinito, para Deus, criando uma conexão única. E isso ocorria justamente na época do templo sagrado em Jerusalém. Interessante que quando Mashiach se revelar, todo o trabalho do templo será reconstituído, será recuperado. Todas as mitzvot, todos os preceitos ligados ao templo, inclusive as oferendas e sacrifícios. Isso numa primeira época, na época da era messiânica. Mas, posteriormente, com a ressurreição e com o mundo vindouro, onde não haverá mais morte, nem morte dos seres humanos, nem morte dos animais, etc. Então serão oferecidos futuramente somente korbanot, oferendas de caráter vegetal. Mas isso vai ocorrer posteriormente na época do mundo vindouro. Toda a ideia do korban, do sacrifício, é elevar o mineral, o vegetal, o animal e o próprio ser humano dentro dos parâmetros de espaço e tempo, criando uma conexão com o Todo-Poderoso. Deus nos conferiu essas leis, essas regras milenares para podermos fazer a vontade daquele ser absoluto que não precisa de nada e de ninguém. Deus não precisa dos nossos atos, mas acima da sua necessidade que não existe praticamente, Ele quer
o querer de Deus está acima de qualquer outro aspecto. Nós estudando sobre essas leis e do caráter místico, cabalístico delas, então, nas palavras dos nossos sábios e particularmente do líder máximo da nossa geração, o Lubavitcher Rebbe, haveremos de desencadear a qualquer momento a revelação de Mashiach, subsequentemente a construção do templo, quando nós veremos a olhos vistos a divindade sendo revelada no mundo, de um Deus que não tem cara, de um Deus que não tem semblante nem corpo, mas nós sentiremos a presença divina plenamente a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Vai me